Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG1318-37300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro desta igreja virtual, @IG1318-37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1-318-37300 e diga qual número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Glórias ao nosso Senhor Deus. Examine o livro de Mateus, capítulo 12, e saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia, e que você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 milhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo e que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas, as comunicações entre elas, por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente,
pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos comércios e nas empresas ou nos comércios e nos veículos. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo. Para conosco, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo das redes sociais que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, o horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira, o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, seja muito bem-vindos, Binho. Muito bem-vindo, Binho. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora sortear mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, desta sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo o mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha o número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Vamos dar início agora aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número agora de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e para que o Espírito Santo possa lhe conceder um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos dar início aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor. O rebanho sorteado é o rebanho de número 5, ímpar, e de número 6, par. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. O livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 7 do livro de Romanos. Capítulo 7 do livro de Romanos contém 25 versículos, que diz assim: glórias ao nosso Senhor, a lei e o pecado. Versículo 19, 20, 21 e 22. Porque não faço bem bem que prefiro, mas o mal que não quero, este faço. Mas se eu faço que não quero, já não sou eu o que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de qual o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado do livro de 2 Crônicas é o capítulo 2. Capítulo 2 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 2. Senhor, misericórdia. Capítulo 2 contém 18 versículos, que diz assim: Salomão faz aliança com Irão. Versículo 8, 9, 10 e 11. Manda-me também madeira de cedro, ciprestes e sândalo do Líbano, porque bem sei que teu servo sabe cortar madeira no Líbano. Eis que os meus servos estarão com os teus, para que preparem muita madeira
porque a casa que edificarei há de ser grande e maravilhosa. Aos teus servos, cortadores da madeira, darei 20.000 coros de trigo batido, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu por uma carta que enviou a Salomão, dizendo: porquanto o Senhor ama ao seu povo, te constituiu rei sobre ele. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e de número 10, par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Jeremias, 52 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Jeremias. Gratidão pela presença. Gilvan Félix, gratidão pela presença. Eu sou membro da igreja virtual As Underline Sem Ovelhas. Capítulo 45 do livro de Jeremias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui ao capítulo 45, que contém 5 versículos, que diz assim: a mensagem de Jeremias a Baruque. Versículo 1, 2, 3 e 4. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras no livro ditadas por Jeremias no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, o Baruque, disseste: ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado do meu gemer e não acho descanso. Assim lhe dirás: isto diz o Senhor: eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei. É isto em toda a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. Vamos aqui ao sorteio do livro das Escrituras Sagradas para a meditação do rebanho. O livro é o 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Crônicas. Capítulo sorteado 20 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 20 do livro de 1 Crônicas contém 8 versículos, que diz assim: Davi conquista a Rabá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e o destruiu. Tirou Davi a coroa da cabeça do seu rei, e verificou que tinha o peso de um talento de ouro, e que havia nela pedras preciosas. Foi postas na cabeça de Davi. E na cidade levou muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela e o fez passar a serra e a picareta de ferro e machados, assim diz Davi, a todas as cidades dos filhos de Amon. Voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então, Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 1, ímpar, e de número 2, par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao livro. E o livro é o livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses. Filipenses, vamos aqui ao sorteio do capítulo.
capítulo 4 do livro de Filipenses. Capítulo 4. Capítulo 4 contém 23 versículos, que diz assim: a gratidão de Paulo para com os filipenses, versículo 10, 11, 12 e 13. Alegre-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste meu favor, o vosso cuidado, ao qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Abençoados, agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir. Também entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo o que você fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai e dai-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país. Assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé.
Glórias a nosso Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. A primeira, ofertas. A segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar, com base na Bíblia Sagrada, que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Gratidão pela presença. Vamos à oração. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da Tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da Tua Igreja Virtual, @IG1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos dar continuidade aqui. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 do livro de Ageu contém 23 versículos que diz assim: a glória do segundo tempo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o povo da terra, se for forte, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. E o livro sorteado é o livro de Esdras, 10 capítulos. Livro de Esdras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Esdras. Capítulo 8 do livro de Esdras contém 36 versículos, que diz assim: versículo 1, 2, 3 e 4. A lista dos que voltaram com Esdras. São estes, versículo 1, 2, 3 e 4. São estes os cabeças da família, com as suas genealogias, os que subiram comigo da Babilônia no reinado do rei Artaxerxes, dos filhos de Finéias, Gerson dos filhos de Itamar, Daniel dos filhos de Davi, Atos dos filhos de Secania e dos filhos de Paróis, Zacarias, e com eles foram registrados 150 homens, dos filhos de
Paate, Moabe, Elionai, filho de Zeraías, e com eles 200 homens. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. O livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Ruth. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 3 do livro de Ruth, que contém 18 versículos, que diz assim: Boaz promete a Ruth casar com ela. Versículos 6, 7, 8 e 9. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo Boaz comido e bebido, e estando já de coração com tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, ele descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Lucas. Capítulo 8 do livro de Lucas. Capítulo 8 do livro de Lucas contém 56 versículos, que diz assim: O Senhor Jesus acalma uma tempestade. Versículo 22, 23, 24 e 25. Aconteceu que num daqueles dias entrou ele no barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: Passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, perguntaram-lhe no dizendo: Mestre, estamos perecendo. Despertando-se o Senhor Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a abundância. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e 16, par. E o livro sorteado é o livro de Naum, 3 capítulos. Livro de Naum, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Livro de Naum. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos aqui agora ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo sorteado, capítulo 1 do livro de Naum. Capítulo 1 do livro de Naum. Contém 15 versículos, que diz assim: A ira e a misericórdia do Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença contra Ninive, livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Jamais inocenta
ocupado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalece em Baçã, e o Carmelo e a flor do Líbano se murcha. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Glórias ao nosso Senhor. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor. E muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. A quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9, capítulo 31, e receba
200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício no dinheiro e nem na autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Glórias ao nosso Senhor. Poderoso Senhor Deus e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus, o Cristo, e que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, glórias ao nosso Senhor. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. O livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio aqui do capítulo do livro de Mateus. Capítulo 18 do livro de Mateus. Capítulo 18 do livro de Mateus. Capítulo 18 contém contém 35 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. O maior no reino dos céus. Naquela hora aproximaram-se do Senhor Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, respondendo, uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, e de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. O livro é o livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado 15. Capítulo 15 do livro de Deuteronômio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 15. Que contém 23 versículos, que diz assim: o ano da remissão. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa remitirá o que havia emprestado. Não exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Do estranho pode exigi-los, mas o que tiverem por de teu irmão, quita-os, para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim. Prefácio e saudação. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ó presbítero, ao amado Caio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre
pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenha maior alegria do que esta, a de ouvir os meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. Livro de 2 Samuel. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de 2 Samuel. Capítulo 4 do livro de 2 Samuel contém 12 versículos, que diz assim: a morte de Isbosete. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouvindo, pois, o filho de Saul que Abner morrera em Hebrom, as mãos se lhe afrouxaram e todo Israel pasmou. Tinha o filho de Saul a seu serviço 2 homens capitões de tropa. Um se chamava Baanã e o outro Recabe, filho de Rimom, o Beoritita, dos filhos de Benjamim, porque também Beirote era tita como pertencente a Benjamim. Tinha fugido os Beorotitas para Gitaim, e ali tem morado até o dia de hoje. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado aos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ela caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Reis, 25 capítulos. Livro de 2 Reis. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 16 do livro de 2 Reis. Capítulo 16 do livro de 2 Reis. Contém 20 versículos, que diz assim: o reinado de Acais de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abimações dos gentios, que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e no outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E o livro sorteado é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Pedro. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 1 Pedro, que contém 25 versículos, que diz assim: a vida é exemplar santa, deveres de que prestam serviço a outrem. Versículo 18, 19, 20 e 21. Servos, sede submisso com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais como paciência, isto é grato a Deus. Portanto, para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Livro de 1 João. Vamos ao sorteio aqui. Capítulo 3 do livro de 1 João. Capítulo 3 do livro de 1 João contém 24 versículos, que diz assim:
o amor aos irmãos e o ódio ao mundo. Versículo 11, 12, 13 e 14. Portanto, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era o maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais e os de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós também, que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Livro de Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios. Capítulo 4 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 4 contém 27 versículos, que diz assim, no versículo 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10 e 11. Ensina-me a ela e te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te enganará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado de número 3. Glórias ao nosso Senhor. Contém 66 versículos, que diz assim: convidado o povo a reconhecer o seu pecado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deverás, ele envolveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Despedaçou os meus ossos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro, o último livro a ser sorteado. E o último livro a ser sorteado é o livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel. Capítulo 11 do livro de Daniel contém 45 versículos, que diz assim: os reis do norte e do sul. Versículo 1, 2, 3 e 4. Mas eu, no primeiro ano de Dário, o medo me levantei contra o fortalecer e animar. Agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte para suas riquezas, empregará tudo contra o reino na Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará contra grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem também segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outro fora de seus descendentes. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agora, mentaliza aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar o seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 7. Número 12, 2 Crônicas, capítulo 2. Número 13, Jeremias, capítulo 45. Número 8, 1 Crônicas, capítulo 20. Número 17, Filipenses, capítulo 4. Número 9, Ageu,
capítulo 2. Número 7, Esdras, capítulo 8. Número 2, Ruth, capítulo 3. Número 11, Lucas, capítulo 8. Número 18, Naum, capítulo 1. Número 5, Mateus, capítulo 18. Número 20, Deuteronômio, capítulo 15. Número 19, 3 João, capítulo 1. Número 14, 2 Samuel, capítulo 4. Número 6, 2 Reis, capítulo 16. Número 10, 1 Pedro, capítulo 2. Número 16, 1 João, capítulo 3. Número 3, Provérbios, capítulo 4. Número 4, Lamentação, capítulo 3. E por último, número 15, Daniel, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. E muita atenção. Você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o meu jugo e o seu jugo e o seu fardo, porque são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesses mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas, no @IG 1318 37 300 e até as 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Bendita, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo e liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das nossas lives, das nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento religioso de fé espiritual, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como está escrito, é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimo abençoados. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus nesta live. E agradeço a presença de cada um de vocês aqui nesta live. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.